próximos também. Eu só queria perguntar uma coisa para vocês antes, porque eu dei uma vivência um tempo atrás e eu tive que usar máscara. Foi muito complicado. Eu estava conduzindo a meditação como se fosse uma palestra. Eu queria perguntar para vocês se tem algum problema, se em algum momento eu senti de tirar a máscara, eu tirar rapidamente, depois voltar, só para dar uma respirada, porque não sei se vocês já sentiram, parece que a gente fica meio ansioso, né? Quando a gente está falando e com a máscara. Então, só queria saber de vocês, da parte de vocês. Pode tirar o tempo. Pode tirar que você está com a gente. Beleza, obrigado. E eu estou distante também, né? Vou tirar. Eu acho engraçado ver, porque ele não é das coisas erradas, mas de máscara. Nossa, respira, porque tá horrível. Eu já vi com esse, que eu acho que é a mais difícil, que essas assim, essa que tem escapatório. A gente lembrou do moço do Alex agora também. É mesmo, tinha gente que não me conhecia também. Espero que não tenha assustado. Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma rápida contemplação para a gente sintonizar um pouquinho. Então vamos se ajeitando aí, aquela postura que a gente já conhece. Se possível, com as pernas cruzadas. Mas o mais importante mesmo é a gente manter a nossa coluna ereta, nosso tronco livre, permitindo que a energia flua perfeitamente, sem interrupções. Dessa forma você vai relaxando os seus braços, suas mãos. Com seus olhos fechados. Você vai fazendo uma respiração profunda. E nesse simples ato de respirar de forma consciente, a gente vai recrutando, trazendo nossa atenção trazendo nosso foco. Quando a gente respira dessa forma, a gente mantém a nossa consciência no momento presente. Não existe passado, não existe futuro. Apenas o agora. Vai soltando a musculatura das coxas, solta os joelhos, as pernas. E sempre que você sentir que está disperso em algum momento do estudo, você pode fechar os seus olhos por conta própria, fazer algumas respirações, trazer novamente a sua mente para o momento. E nessa sintonia comum, nessa proximidade de pensamentos,
Pedimos aqui aos mestres espirituais que iluminem nossa mente, tirando todos os obstáculos do nosso bom entendimento e rogando que esse seja o primeiro de muitos estudos, desse aprofundamento, conhecimento do yoga. Inspiramos profundo, levando as mãos no centro do peito. Mantendo os olhos fechados. Eu vou entoar o mantra para Ganesha, para a gente manter essa sintonia. Que Ganesha possa abrir os nossos caminhos e iluminar os nossos pensamentos. Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadhanam Dhyaye Sarvabhignopashantaye. Om Gam Ganapataye Namaha. Namastê. Vamos abrir os olhos, vamos espreguiçar um pouquinho. Solta a cabeça lá atrás. Vai olhando para frente, soltando as mãos para os lados. A gente não está iniciando uma prática física, só para a gente acordar um pouquinho. Só aqui. Olá para quem está acompanhando online. Qualquer coisa, se tiver ruim, o áudio estiver baixo, manda uma mensagem escrita, por favor. Pode ser para o meu WhatsApp ou aqui no Zoom mesmo. E se tiver dúvida também, pode mandar por escrito que a gente vai ficar olhando. Então, sejam bem-vindos, todas, todos. E antes da gente começar, adentrar dentro dos estudos, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre uma breve história. Eu falei breve porque se a gente for realmente destrinchar como é a história, como o yoga passou até chegar até nós, demora muito tempo mesmo. Porque acaba que ele se esbarra dentro de uma cultura muito ampla, que é o hinduísmo, que hoje é a religião mais antiga do mundo. Então, se a gente fosse pegar isso tudo, demoraria. Então, vou tentar falar um pouco de forma breve. E também para que não fique uma coisa tão chata, né? Teoria, gente, é um pouco chato. Realmente, não é fácil assim. Por isso que eu falei, em algum momento você sentiu que a mente dispersou, dá uma parada, respira profundo. Se eu sentir também que a gente está um pouco disperso, eu mesmo vou pedir para a gente fazer alguma prática, tá bom? E eu quero deixar vocês livres, a gente está aqui todo mundo junto, eu estou nessa posição de guiando, mas está todo mundo na mesa. Se vocês quiserem trazer alguma informação, pode trazer. Eu não sei de tudo, estou muito longe disso. Mas eu quero deixar vocês livres para isso, tá? E a gente fez um mantra, não sei se alguém conhecia, que é de uma deidade hindu. Inclusive, tem a estatuazinha dela ali, aquele é Ganesha, que ele é simbolizado nesse elefante. E ele representa essa abertura de caminhos. Então, em todo início de estudo, início de formação, sempre bom a gente fazer esse mantra para estar realmente tirando os obstáculos, principalmente da nossa mente. E a gente, para iniciar falando sobre yoga, a gente precisa voltar lá atrás, num período que se chama pré-védico. Vocês vão entender o que significa o védico no próximo período. Pré-védico
mais ou menos, a gente fala que esteve ali 2.500 anos atrás, aliás, 2.500 anos antes de Cristo. Então, o yoga já existia nessa época, a gente tem algumas evidências, só que não de uma forma sistematizada. Possivelmente era um yoga mais livre, as famílias faziam, mas não existia um modelo sistemático do yoga. E a tradição ela era passada de forma oral, então de mestre para discípulo de forma oral. Então não existia, até porque nessa época possivelmente nem existiam escrituras, não existiam livros ainda. Porque a gente está falando de pelo menos há 4.500 anos atrás. Tem gente que tem historiador, arqueólogos que falam que pode chegar a 8 a 10 mil anos atrás. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui, a gente está falando de um período que a gente não consegue nem imaginar, sinceramente, como que era. A gente tem poucas evidências, e uma das evidências é um selo que eles encontraram em algumas escavações em uma cidade que se chamava Harappa e Mohenjo-Daro, que é um selo de Shiva, uma outra estatueta que a gente tem ali. Ele é considerado o patrono do yoga. Então, a primeira informação importante para vocês. Shiva, essa deidade, mais para frente a gente vai falar o que é deidade. Não é Deus, não são deuses, são deidades. E a gente vai aprofundar nesse conceito para a gente entender um pouco mais. Mas então, Shiva é considerado o patrono do yoga, porque foi encontrado esse selo, e tem gente que fala que é de 5 mil anos atrás até 10 mil anos atrás. Ele estava em uma postura meditativa. Esse selo era feito de barro e estava em uma postura meditativa. Então, nessa evidência, a gente acredita que existia uma forma de yoga já. E a sociedade nessa época era uma sociedade mais igualitária, era matriarcal, então não existia segregação, não existiam essas diferenças. Então, todo mundo podia praticar yoga. E depois, mais ou menos 1.000 anos para frente, por volta de 1.500 a.C., iniciou-se um movimento que foi assim, um movimento chave para o que a gente chama de yoga hoje. O movimento chave, que foi o surgimento das escrituras sagradas do hinduísmo, que são os Vedas. São 4 Vedas. Vedas são os livros sagrados que fundou o Brahmanismo, que era a religião mais antiga, e o hinduísmo. Só que nesse período, no mesmo período de 1.500 anos antes de Cristo, a mais ou menos 500 antes de Cristo, ainda sofreu uma invasão islâmica. E nessa invasão, o islamismo trouxe toda a sua, digamos assim, a sua cultura para dentro da cultura indiana. E aí, nesse momento, a Índia passou do modelo matriarcal, que era igualitário. Tanto é que nos Vedas ainda a gente encontra algumas mestres, algumas sagras. Hoje em dia, é muito raro você ver uma mestre, uma guru, porque sofreu influência do islamismo. Mas nos Vedas, a gente vê ainda algumas mestres mulheres. Mas depois desse período que a Índia sofreu influência islâmica, mudou-se o modelo político, social, econômico, e então a gente passou da sociedade, que era matriarcal, para um modelo patriarcal. E deixa eu ver o que é mais importante a gente falar desse período. Essa é a coisa mais importante para a gente ter uma noção melhor mais para frente. Então a gente foi do período de 1.500 a.C. até 500 a.C. E aqui a gente já vai se aproximando um pouco mais do yoga que a gente tem hoje. Porque de 500 a 200 a.C., então uns 300 anos depois do surgimento dos Vedas, existiu um sábio chamado Patanjali. Ele foi o primeiro sábio, o primeiro mestre, a primeira pessoa a fazer um livro sistematizando o yoga. Então, 2.200 anos atrás, esse cara chamado Patanjali fez um livro, e nesse livro ele definiu o que era yoga. Nos Vedas, aparecia a palavra yoga em alguns momentos. Em alguns momentos já se tinha a palavra yoga, só que não da forma que Patanjali fez.
Patanjali definiu o que era yoga e os caminhos que se devia fazer para se chegar às metas do yoga. Nos Vedas, que é um período de mais ou menos 2000 anos antes de Patanjali, se tinha a palavra yoga, mas de uma maneira muito solta. Então, a gente realmente só reforçando que o yoga era algo mais livre. Mas Patanjali, ele fez esse livro, que são 124 versos. É um livro pequeno, é um livro bem pequeno, vocês veem assim em um dia, 2 dias. Só que é um livro complicado, é um livro bem complicado da gente entender. Por isso que é recomendado que você leia ou que você receba esse conhecimento direto de um professor. E às vezes você vai ler, mesmo sendo um livro curto, você não vai entender nada, você não vai assimilar aquelas palavras. Por quê? Porque quando o Patanjali codificou não, na verdade, ele fez o yoga algo sistemático, a Índia sofria essa grande influência do islamismo. Então, passou a só homens praticarem yoga. E, além disso, só os brahmanes, que são a alta casta sacerdotal da Índia, que podiam praticar. Dentro dos Vedas, uma coisa importante que eu acabei de lembrar, os Vedas, eles definiram as castas da Índia. Antes disso, não existia as castas. E dentro dos Vedas, eles estratificaram a sociedade, definindo-a em quatro castas. Então, você vai ter a alta casta, que é os brahmanes, que a partir daí, só os brahmanes praticavam yoga. Depois, os guerreiros, depois os comerciantes e depois os shudras, que são eles nem são considerados hinduístas, para vocês terem uma ideia. Então, eles não podiam fazer práticas espirituais, eles trabalhavam com coisas assim que a sociedade considerava muito baixas. Por exemplo, mexer em esgoto, com os corpos, essas coisas. Eles não podiam, então, ter essas práticas espirituais. Quem praticava e quem passou a conduzir essas cerimônias, então essa prática de yoga na época eram os brahmanes e alguns guerreiros. Algumas famílias aceitavam os guerreiros porque eles eram considerados também, de certa forma, nobres. Mas só para a gente ter essa ideia, que a Índia, até hoje, eles vivem dentro desse sistema de castas, só que hoje de uma forma muito mais, digamos assim, atualizada, né? Existiam alguns mestres, alguns sábios, por exemplo, como o budismo, Siddhartha Gautama, que fundou o budismo, ele lutava contra esse sistema de castas, e foi muito importante para hoje a gente ver essa melhora. Hoje muitas mulheres já praticam yoga. E também outras castas, eles são autorizados também. Mas por que eles praticam hoje? Porque depois de Patanjali, o próximo período foi o período clássico ou medieval. Deixa eu só pegar o meu celular aqui, que eu fico um pouco perdido nas datas aí. Então, de Patanjali, a gente está falando de 500 a 200 antes de Cristo, né? Então, um pouquinho antes ali de Cristo nascer. Só para falar mais certo para vocês. Desculpa, na verdade, o clássico foi o período de Patanjali. A gente falou do pré-védico, antes dos Vedas, o védico, que eram os Vedas, e o clássico, que era o de Patanjali. O próximo período, que é o medieval ou o pré-moderno, antes desse período que a gente está vivendo hoje, que vai de 200 a 1500 a.C. E por que essa diferença é muito grande? A gente está falando de 200 a.C. até 1500 depois de Cristo. E esse foi um momento que começou a surgir alguns movimentos. Esse é o período mais importante para a gente, para vocês terem uma ideia. Porque graças a esse momento a gente está podendo estar aqui falando sobre isso, praticar de segunda a sexta o nosso Hatha Yoga. Graças a esse período que vai de 200 a 1500 depois de Cristo, que começou a surgir um movimento contracultural. Então, depois de surgir budismo, depois que surgiu também o jainismo, que foi outro movimento contra as castas, começou a surgir o movimento do Tantra. Hoje a gente ouve falar muito do Tantra, só que de uma forma assim, bem deturpada, né?
Tantra hoje está ligado a outras coisas que, na verdade, não tem nada relacionado com o Tantra que fez surgir esse movimento que hoje a gente chama de Hatha Yoga. Então, o Tantra foi um movimento contracultural, por que contra? Porque eles lutavam contra o movimento de castas, contra os brahmanes e contra tudo aquilo que existia. Então, eles passaram, de forma secreta, a praticar um yoga de forma mais corporal. Porque o yoga de Patanjali, para vocês terem uma ideia, Patanjali ele deixou 8 passos para se chegar à última meta do yoga, para se fazer o caminho do yoga. Nesses 8 passos, ele fala do asana, que é o que a gente faz, as posturas, né? Só que Patanjali definiu esse asana, essa forma de asana, somente como uma postura meditativa. Então, ele, apesar de ele falar da postura, em nenhum momento ele fala, por exemplo, de Chaturanga Dandasana, de Adho Mukha. Ele não fala. Então, ele não especifica nada técnico do yoga. Então, a gente acredita, os historiadores, os estudiosos dessa época, eles acreditam que ainda não existia esse yoga corporal. Porque se realmente existisse, com certeza haveria alguma evidência ou mesmo alguma citação dentro do livro, que se chama Yoga Sutras de Patanjali. Eu não falei o nome para vocês. É esse livro que define o que é yoga, que se chama Yoga Sutras de Patanjali. É um livro até fácil de encontrar. Enfim, então ele deixou esses 8 passos e dentro desses 8 passos estava a asana, só que ele não define o asana como a gente define hoje. O asana foi definido como esse movimento corporal, movimento físico, dentro do Tantra, dentro do Hatha Yoga. Então, primeiro, existiu um movimento Tantra, vamos lá, existiu um movimento Tantra de 200 a.C. a 1500, e esse movimento também sofreu influência do islamismo, sofreu influência do sufismo, que é um movimento esotérico do islamismo, da alquimia, por exemplo. Então, por isso que para a gente ter uma ideia, tem várias posturas que a gente fala e que são posturas com nome de animais, são posturas com nome de montes, de montanhas, são posturas com nomes de deidades, porque eles faziam essa proximidade desses elementos físicos, elementos da natureza, como os animais e tudo mais, dentro do tantrismo, que é o movimento tantra. E aí surgiu o Hatha Yoga, que, digamos assim, qual a palavra que eu posso usar melhor aqui? Enfim, eles lutavam contra tudo que já existia e passou a ser um movimento agregador. Qualquer um podia fazer yoga. E nisso, lógico, os brahmanes, quem só praticava yoga, eles ficaram, assim, desculpa a palavra, mas eles ficaram putos, né? Eles lutaram muito tempo contra o movimento do Tantra, tanto é que dentro da cultura islâmica não se podia praticar yoga. Não se podia, eles matavam a pessoa. Tinha vários castigos para quem fosse pego praticando, na verdade, o Hatha Yoga. Existiam vários castigos. Então, esse movimento foi o movimento mais importante para a gente. Na real, para a gente aqui que vive esse yoga, foi o momento mais importante. Que foi quando começou a surgir também as escrituras que definiram o Hatha Yoga. Aí a gente foi encontrar já o primeiro livro, ali por volta de 1400 da nossa era, então 1400 depois de Cristo, que já tinham as posturas que a gente pratica hoje. O primeiro livro tinham já mais ou menos 32 posturas, e dentro também desse livro tinham os pranayamas, que são os respiratórios que a gente faz, tinham técnicas de meditação e tinha algumas metas também. E o nosso tópico que a gente vai falar é sobre as metas, né? E aqui eu já vou falar um pouquinho para vocês entenderem. No Yoga Sutra de Patanjali, ele definia o yoga como um caminho espiritual, né? Para se chegar à primeira meta, que digamos assim será mais fácil, que qualquer um pode alcançar, mais fácil entre aspas, né?
Só para a gente entender mais. Mas o caminho do yoga exige assim, muito esforço, muita disciplina para se chegar nessa primeira meta, que se chama Samadhi. Não sei se alguém já ouviu essa palavra, Samadhi. Significa êxtase, você entrar em êxtase. Os 8 passos, para a gente clarear um pouco mais essa ideia, os 8 passos que o Patanjali definiu, chamado de Ashtanga Yoga, e aqui é importante a gente parar um pouquinho para falar sobre o Ashtanga Yoga, para a gente não confundir o Ashtanga Yoga com o Ashtanga Vinyasa Yoga, que é uma prática física. Alguém já ouviu? Você praticava, né? Alguém mais já ouviu falar da Ashtanga? Já ouvi falar. Sim. Então, é uma prática física, é uma prática de Hatha Yoga, na verdade. Só que, devido a essa proximidade, na verdade, não existia essa proximidade, né? Mas, na época, não existia nenhuma prática física que se chamava Ashtanga. Na minha visão, foi uma jogada comercial. Eles passaram, na minha visão, lógico, eles passaram a usar esse nome de Ashtanga Yoga para ter uma proximidade com o Ashtanga Yoga de Patanjali. Só que é diferente. Igual a gente estava falando, o Ashtanga Yoga de Patanjali não tinha nem postura. E a visão, que o principal, a visão do Ashtanga Yoga, do Yoga Sutra de Patanjali, de 2.200 anos atrás, era muito diferente da visão do Hatha Yoga que se surgiu depois. E isso a gente vai entrar um pouco mais para frente. Não vou falar agora porque senão fica muita coisa. Mas as visões eram diferentes. Por isso que não bate o Ashtanga Yoga de Patanjali com o Ashtanga Vinyasa Yoga que a gente pratica. Que a gente não, né? Que tem a prática física também. Que foi fundado em 1900 e alguma coisa, para vocês terem uma ideia. Então, voltando aos 8 passos, que é bom até vocês escreverem se vocês quiserem. Que é Yama, tudo com Y, Yama e Niyama, são os 2 primeiros. Yamas. É 8 passos para chegar ao quê? Ao Samadhi. Eu vou falar, é o último, então eu vou falar para vocês. Então, o primeiro passo é Yama, o segundo, Niyama, então só acrescentar o leme. O terceiro é o Asana. E aqui, só para a gente reforçar, o Asana não era físico, como a gente está acostumado. Ele define o Asana como algo que deve ser confortável e estável. Então, se entende que é a postura de meditação. Então, o Asana, o terceiro... O Asana, eu já olhei na internet, pode escrever com 2 S ou com C cedilha, né? A gente usa muito com um S só. Só um? Só um S. Mas o que for mais fácil aí para você entender depois. O quarto, Pranayama, que é com Y também. Então, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, que são os respiratórios que a gente faz. O quinto, Pratyahara, P-R-A-T-Y, é tudo com Y, P-R-A-T-Y-A-H-A, Pratyahara, A-H-A-R-A, Pratyahara. Você colocou aí? Depois, a Pratyahara é abstenção dos sentidos. Então, a gente costuma experimentar Pratyahara. Geralmente, antes da meditação, que a gente faz uma respiração, que a gente começa a se interiorizar. E, de repente, quando você menos vê, você não está observando o som, você não está sentindo os cheiros, você não vê mais, porque você está com os olhos fechados, e você quase não sente mais até o seu assento. Então, essa abstenção, digamos, dos sentidos é Pratyahara. Depois, o sexto passo é Dharana, que é D-H-A-R-A-N-A, Dharana. E a gente já está entrando nos últimos 3 passos, que por si só
que por si só já é o processo de meditação. Então, dharana, que é a capacidade de você focar em um ponto só. Então, dharana é a capacidade do ser humano focar em um ponto só. Por que aquele é estado meditativo? Quando eu consigo focar, por exemplo, vamos fazer com os olhos fechados. Eu fecho os olhos e eu consigo me focar em um pensamento só. Para ser meditação, esse pensamento tem que ser um pensamento bom. Então, vamos focar, por exemplo, na figura de Jesus Cristo. E quando eu consigo recolher os meus sentidos e, de repente, eu estou só nesse ponto, que é a imagem de Jesus, eu começo a entrar dentro da meditação. Esse é o dharana, que é o 6º passo. O 7º passo, que é dhyana, que é DHY. Quando tem o H, a gente faz esse como se fosse uma cuspida, né? Então, é dhyana. Fala brasileirada para você. Não, dhyana, eu falei DHYANA. Dhyana, a gente já aprofunda mais na meditação. Para vocês terem uma ideia, os hinduístas e os yogis, eles não têm uma palavra que significa meditação. A palavra que eles usam, que mais aproxima do nosso conceito de meditação, é o dhyana, que é o 7º passo, que é um estado contemplativo já. É um estado quando você entra na meditação, você passou pela abstenção dos sentidos, você focou no seu ponto e você passou a contemplar somente. Você perde o sentido de espaço, de tempo e você está imerso naquela contemplação. E o último passo, que é o 8º anga, é o samadhi, que é o estado de êxtase, que é a capacidade que o ser humano atinge de, em qualquer momento, samadhi é um estado temporário, né? Então, eu posso fechar os olhos, entrar na minha meditação e entrar em samadhi. Que eles, na verdade, eles pedem para nem usar palavras, porque é um estado invisível. Você não consegue reproduzir em palavras o que você experimenta dentro desse estado. Seria que é muito mais. sono. Não seria o sono, não seria o sono. Como eu tô falando, Não, quando eu profundo na meditação, eu durmo. Infelizmente, não. Seria bom, né? Estar em outro mundo, sei lá, né? Nunca experimentei. Nunca tive essa experiência. É uma experiência. Eu imagino que deve ser. Como escreve? Samadhi é S-A-M-A. Samadhi. B-H-I. Eu escrevi G com J. É o que se aproxima do Nirvana, do budismo, sim. Então, só relembrando. Yama e Niyama. Yama e Niyama são os preceitos éticos do yoga. São mais ou menos o que são os 10 mandamentos. O que se deve fazer e o que não se deve fazer. Yamas, Niyamas, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, são esses os 8 passos. Esses 8 passos é o caminho que o yogi deve fazer para se alcançar o Samadhi, que é a primeira meta que Patanjali definiu. Mas existem outras metas que na verdade, é mais importante do que o Samadhi, porque, como eu falei para vocês, Samadhi é um estado temporário. Você vai entrar, você vai sair e voltar para a sua vida normal. Então, não se tem muito sentido só alcançar esse estado e se sentir o ser realizado. Não é isso ainda, porque qualquer um, como eu estava falando, qualquer um pode acessar esse estado de Samadhi. O estado principal, a meta principal do yoga, que Patanjali definiu, é moksha. Então, outra palavrinha difícil aí, moksha é M-O-K-S-A. Moksha, agora sim, é a liberação. É a liberação do estado de sofrimento que o ser humano está inserido. Moksha, M-O-K-S-A. É o que? Moksha? Moksha é um estado de liberação
Agora sim, é um estado que, quando o ser consegue acessar, ele tem uma mudança profunda na vida dele. Moksha é a liberação do estado ordinário da mente. É quando o ser se sente liberto de todo o sofrimento humano. Uma dúvida que eu tenho, quando a gente fala desse samadhi, a impressão que dá é que a pessoa sai do momento presente para estar em outro lugar. E aí eu fico na dúvida se ela está no momento presente, se ela consegue fazer tudo isso só no momento presente. Porque ela, entendeu? Sim, entendi. Essa é uma confusão assim, comum, porque dentro do próprio texto, é um pouco, como é que eu posso usar a palavra para ter um cuidado? É difícil entender. Ele não fala, por exemplo, muito as diferenças de quando você se entra em estado meditativo. Para a pessoa, ela pode até confundir realmente como um estado de desdobramento que a gente fala, que é a capacidade que o ser humano consegue de sair do próprio corpo, ele se desdobrar e ir em si. Isso não é samadhi. O samadhi é quando o ser está dentro de si. Ele não quer sair do corpo. Ele quer manter, ele está vivendo ainda, ele está em vida e ele quer acessar essa capacidade que é um estado mais profundo de contemplação, como se ele visualizasse, eles usam também essa palavra, essa expressão, como o ser humano visualizasse o próprio Deus. Então, naquele momento de samadhi, ele tem a contemplação do próprio Deus. É o momento que ele se sente uno, que ele sente essa união com o universo inteiro. Por isso que é difícil a gente falar em palavras. Porque é só a gente entrando mesmo, é só a gente vivenciando para a gente conseguir vislumbrar alguma coisa. Mas não é a saída do corpo, por exemplo. Isso aí é uma outra capacidade, mas é você dentro da sua estrutura física, você ter essa capacidade de viver essa experiência, mas ainda totalmente consciente de que você ainda está aqui, de que você ainda é um ser humano. Então, os mestres espirituais, os gurus, eles têm essa capacidade de entrar em samadhi o tempo todo. Às vezes, não necessariamente estando com os olhos fechados, para vocês terem uma ideia. Não necessariamente meditando. A vida dele é esse êxtase. Mas como eu falei, não é a meta principal. A gente também não pode tratar isso como algo muito superior. Porque senão a gente fica tão vislumbrado que a gente vai querer, lógico, hipoteticamente, a gente vai querer viver só em samadhi. Mas essa não é a meta final, como eu estava falando. A meta final é uma liberação que é muito maior do que isso. Que você se sente, mesmo estando dentro, inserido nessa estrutura social, você se sente além daquilo. Você se sente longe do sofrimento da vida mundana, né? Eles praticam muito quando estão em estado de sofrimento, assim, tipo uma perda do ente querido, né? Aí eles falam que quando chega, alcança samadhi, se libera disso, né? Com certeza é uma ferramenta, assim, uma ferramenta entre aspas, né? Essa capacidade de entrar em samadhi auxilia muito nesses momentos. Mas mesmo assim, como você falou, de ajudar nesse momento de um extremo sofrimento, mesmo assim ele vai ter a possibilidade de sofrer, porque ele não se libertou disso, ele não chegou no próximo passo, que é moksha. E moksha, sim, ele passa por todos os problemas, ele vivencia tudo, mas ele não sente, por exemplo, na morte como uma perda. Ele não sente na morte como uma perda. Seria como um analgésico. Então você fica bem ali, depois você volta para a realidade. Depois você volta. Mas lógico que
quem vivencia Samadhi, na verdade, pressupõe-se que após essa vivência de Samadhi, ele vai ter uma mudança muito profunda nos condicionamentos dele. Então, a parte... tem que evoluir, sim. Tem uma evolução. Né? Sim, pensa, não sei se todo mundo aqui medita. Se quando a gente entra num estado muito sutil, muito leve de meditação, não sei se acontece com vocês, pelo menos comigo acontece. Quando eu volto do estado, me dá vontade, nossa, cara, que vontade de ir para uma caverna, de ir para uma montanha e me isolar dessa sociedade. Pensa, se a gente que vislumbra isso, um estado muito sutil, já sente isso, pensa quem entra em Samadhi. Vai querer vivenciar só aquilo. E aí é muito mais fácil para ele se esforçar mais, para ele se interiorizar mais nas suas práticas, para ele viver uma vida realmente para Deus, né? Onde a gente parou, a gente saiu um pouquinho, né? Nos 8 anos, né? Falei de moksha. Tem alguma dúvida até agora? Tenho, pode fazer uma pergunta besta? Pode, a gente está aqui se eu conseguir. Porque talvez o meu entendimento foi assim, e é pra cá. É assim, esses 8 passos é para a gente alcançar quando vai meditar, ou é durante a prática do yoga. Na verdade, porque o asana aqui que me confundiu. Me confundiu um pouco, né? Na verdade... Porque o asana não é a postura? O asana é a postura, só que como a gente falou, não é a postura de Hatha Yoga que a gente está acostumado. Não é num Virabhadrasana, não é num Adho Mukha. Mas a gente leva esse conceito para dentro da nossa prática também. Eu acho que a Mel fala às vezes também, eu falo para a gente encontrar conforto dentro do nosso asana, dentro da nossa postura. A gente tem que ter essa estabilidade e esse conforto, então aproximando desse conceito que o Patanjali deixou. Mas falando mais da sua pergunta, é importante a gente ter uma ideia também de que não são escadas, né? Esses 8 passos não são uma escada. Eu passei Yama, eu vou para Niyama e eu posso esquecer do Yama. Eu vou para Asana e eu posso esquecer os 2 primeiros. Eu vou para Dhyana e eu posso esquecer os outros 6. Não é isso. Na verdade, é uma vivência de tudo isso. Uma vivência diária. Você falou da prática, né? Que não é uma pergunta dessa, na verdade, foi muito coerente, foi bem inteligente. Na verdade, é uma prática diária. Eu tenho que praticar, na verdade, tentar, né? Entrar nisso tudo dentro da minha vida. E com certeza também dentro da sua prática de yoga. Mas yoga não é só o momento que a gente tira 1 hora, 2 vezes na semana para praticar yoga. Yoga é você estar consciente. Pode ser um estilo de vida, sim, mas é você estar consciente o tempo todo do que está te percorrendo, do que você está sentindo, do que você está emitindo, do que está estimulando a sua mente, do seu fluxo mental, como é que ele está. Às vezes a gente recebe tanta coisa e, de repente, a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente está tão disperso com essa quantidade de informações que chega para a gente que a gente não consegue ter a capacidade de, às vezes, focar em uma coisa só. Então, o yoga é muito mais do que isso que a gente faz. É muito mais... Por isso que esses grandes mestres do yoga vivem naqueles mosteiros, né? Mosteiro, sim. Mosteiro, antigamente, eles praticavam muito... Eles renunciavam, né? Eles eram renunciantes por quê? Eles renunciavam à sociedade, eles largavam a família, eles largavam a esposa, largavam os filhos, iam para as montanhas, iam para as cavernas e viver uma vida totalmente voltada para Deus, totalmente voltada para essas experiências. E voltando à sua pergunta, então, só para sintetizar, não são passos, aliás, não é uma escadinha. Isso a gente pratica o tempo todo. Quem está em Samadhi tem que estar praticando yamas e niyamas e asanas. Basicamente é isso. Fala um pouco dos yamas e niyamas, você lembra de qual?
vão ter que abrir um espacinho aí entre os yamas e yamas. É muita coisa. Mas eu vou falar bem pouco assim, para a gente aprofundar um pouco mais para frente, porque senão acaba virando muita informação, né? Vocês estão tranquilos até agora? Estão bem espertas? Então, eu não vou destrinchar cada coisa, eu vou só falar mais por alto, só para vocês refrescarem aí e terem uma ideia um pouco mais leve, para a gente aprofundar nas próximas, porque os yamas e yamas é algo assim um pouco mais complexo do que a gente está falando aqui. A gente pode levar até mais de um estudo só para falar deles. Mas os yamas, como eu falei, são o que se deve fazer e o que se não deve fazer. Então a gente vai ter Satya, que é a verdade, é você sempre falar a verdade. Ou não só falar, mas viver a sua verdade. Às vezes a gente não usa em palavras, mas às vezes a gente faz gestos, às vezes nós temos comportamentos que não condizem com a verdade, a gente sabe que não é. Então, Satya é a verdade. A gente vai ter Ahimsa, que é uma palavrinha muito, muito conhecida hoje, que é a não violência, que Gandhi ele viveu sob a Ahimsa, né? Tanto que ele passou pelo período da renascença indiana, do momento que a Índia conquistou a independência contra a Inglaterra, e Gandhi era a frente mais forte desse movimento. Ele decidiu usar a Ahimsa, então ele não usava arma, ele não usava nenhum ato violento, mesmo a palavra. Então, mais uma passividade. Então, a Ahimsa é a não violência. Asteia, a gente vai ter. Asteia, que é não roubar. Tudo com Y também. Tudo com Y. A Ahimsa é com I, é verdade. É com I. O mundo da Ahimsa é ver que... Aí a gente vai ter uma palavrinha mais difícil, que é Brahmacharya. Brahmacharya, que é Brahma da cerveja, Brahma mesmo. B-R-A-H-M-A. Charya, C-H-A-R-Y-A. E Brahmacharya, na verdade, é o celibato. Celibato. Não pode casar. Isso, só que numa tentativa de atualizar, existe sempre essas coisas. Dentro de toda a tradição espiritual, dentro de toda a cultura, existem os momentos de atualização, né? Eles tentaram atualizar para... Qual é a palavra que eles usam? Que é um não desvirtuamento da energia sexual. Não desvirtuar a energia sexual. Foi a forma que eles encontraram de poder casar e fazer sexo. É isso. Mas o celibato não pode fazer sexo e não pode casar. O celibato, que é dentro do Yoga Sutra de Patanjali, ele era celibato. Dentro dessa época que a gente falou, 200 a.C. Só que depois disso, com o movimento do Tantra e do Hatha Yoga, eles mudaram essa palavra. Se levar o pé da letra, não desvirtuar, seria só da procriação. Né? Sim. Uhum. Exato. Aí a outra palavra, mas é um pouquinho mais difícil do que Brahmacharya. Nossa! Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, que é a entrega total a Deus. Eu vou soletrar para vocês. I-S-V-A-R-A. Ishvara ou Isvara, mas a forma correta mesmo do sânscrito é Ishvara, espaço, Prani, P-R-A-N-I, Pranidhana, Prani, P-R-A-N-I, D-H-A-N-A.
É o que mesmo isso? Que é a entrega total a Deus. Depois a gente vai ter a parigraha, que é o desapego, ou a não possessividade. A-P-A-R-I, G-R-A-H-A. Alguma dúvida? Ou pode continuar? Aí a gente vai ter Saucha, para ficar mais fácil. S-A-U-C-H, Saucha. Que é a purificação. Depois a gente vai ter Santosha, S-A-N-T-O-C-H-A, Santosha. Santosha, eu falei o que é? Não, né? É o contentamento. Como eu falei, a gente vai só sintetizar aqui, mas depois a gente pode aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Então, Santosha é o contentamento. Depois a gente vai ter tapas, T-A-P-A-S. Essa é uma palavrinha muito importante, porque se usa praticamente dentro da cultura indiana inteira, dentro do hinduísmo. Porque essas práticas, as práticas espirituais, os renunciantes, eles praticam tapas o tempo todo, que é o esforço. O esforço mesmo, às vezes é um esforço físico, às vezes é um esforço mental, de você ter essa capacidade. Eu já vi um filme que eles lutam até a exaustão. Lá tem uma luta indiana, que ela é bem antiga também, não sei se é dessa que você está falando, que eles lutam assim, eu não me lembro o nome, mas é, de certa forma, uma forma de tapas. E o próprio Hatha Yoga... o próprio Hatha Yoga exige tapas. Você está dentro de uma postura difícil para você, pode ser uma extensão, pode ser uma flexão, pode ser uma postura de equilíbrio. Você está em algo desconfortável para você, mas você sabe que tem que fazer aquilo. Então, essa capacidade de permanecer, mesmo dentro de um desconforto, aí a gente está falando que não é um desconforto na postura, mas é um desconforto interno mesmo seu, né? De uma disposição sua. Então, manter essa capacidade de manter-se numa postura pode ser considerado tapas. E o nosso último, esse eu vou ter até que ler aqui, que ela é um pouquinho... são dois Ys. Swadhyaya, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o autoestudo ou o estudo das escrituras. S-V-A. S-B-A-D-H-Y D-H-Y A-Y-A. Swadhyaya, fala. O autoestudo. Tanto o autoestudo, o estudo interno, quanto do estudo das escrituras, o estudo metafísico. Vocês conferem aí para mim quantos que tem? Às vezes eu posso ter confundido. Só tem que ser 10, né? Deixa eu ver. 10.
10? Não batemos. Batemos ao menos. Alguma dúvida até aqui? Eles são nessa sequência, né? Não. Não falei na sequência. A gente vai entrar mais. Né? Tipo, não é igual esses outros que você falou que tem uma sequência tipo evolutiva, não tem nada a ver. Não. Mas mais para frente, nos próximos, a gente pode adentrar, a gente seguir um pouco a sequência. Eu falei, eu posso ter alterado, colocado algum que era Niyama em Niyama, mas foi só para vocês terem uma ideia mesmo. Não sei onde que a gente está. Agora, esclarece um pouco mais da diferença do outro. Vamos voltar para onde a gente estava seguindo agora, para a gente ter uma ideia mais clara da diferença do Yoga de Patanjali para o Hatha Yoga, que surgiu uns 1.500 anos depois. Então, como todo movimento contracultural, eles tentam mudar todos os paradigmas, todas as perspectivas que existiam, eles tentam mudar. E, inclusive, na visão, o Hatha Yoga tentou fazer isso. Tentou fazer, não, fez isso. Porque o Yoga de Patanjali, a gente já tem essa evidência mais patente na falta das posturas. Então, era uma visão que a gente considera uma visão dualista, porque Patanjali, ele via o nosso corpo, o corpo físico mesmo, como um empecilho para se chegar a essas metas que ele mesmo definiu. Então, é dualista por causa disso. Ele diferencia o nosso corpo, ele diferencia o ser humano do divino. Então, basicamente, é isso que o dualismo faz. Ele divide o ser humano do divino, coisa que o Hatha Yoga não fez. Pelo contrário, o Hatha Yoga, numa visão não dualista, ou dentro da filosofia a gente chama de monista também, que é a filosofia da imanência porque aquilo que é imanente, o que é imanente? Tudo que a gente é, tudo que a gente vê, mas inclusive Deus. Então, vamos parar um pouquinho aqui para vocês entenderem melhor. Então, enquanto Patanjali via o corpo como um empecilho, dentro do Hatha Yoga, eles querem usar o corpo para se chegar ao divino. Essa é a diferença mais característica assim, dessas duas visões. Então, uma é o corpo como empecilho e no Hatha Yoga, pelo contrário, eles querem vislumbrar o macrocosmo, que seria Deus, seria o sagrado, o macro, o grande, dentro do microcosmo, que somos nós. É como se o corpo fosse um meio, então, para chegar no Hatha. Exatamente. O Hatha Yoga passa a usar o corpo como um meio, e não como algo impuro. Então, todas as experiências, todas as minhas vivências é através do meu corpo. O Yoga de Patanjali, ele é mais focado na mente, na disrupção da mente. Não que no Hatha Yoga não seja, mas o Hatha Yoga usa essa ferramenta, nossa estrutura orgânica, para se chegar a esses estados alterados mesmo de consciência, porque uma coisa que já começa a ter semelhança. As metas são muito próximas do Yoga e do Hatha Yoga, do Yoga de Patanjali e do Hatha Yoga, porque todo mundo, no final, quer ter essa disrupção da mente ordinária, essa mente focada nos nossos desejos, focada, presa aos nossos condicionamentos, ao passado, ao futuro, então na ansiedade. Eles querem ter essa dissolução dessa mente e acessar estados mais avançados dessa consciência. Então são metas que acabam que são metas semelhantes dentro dessas duas. Só que eles usam o corpo como ferramenta e no outro não. Alguma dúvida até aqui? Algo mais dentro disso? E aí, voltando lá para o período medieval, ou período pré-moderno, que é dentro do movimento do Tantra, do movimento do
dos Hatha Yogis. O Hatha Yoga nasceu de um outro movimento que se chama Natismo, N-A-T-H-ismo, que é um outro movimento dentro do Tantra. E foi com um carinha chamado, não sei se vocês querem anotar, mas foi com um mestre chamado Goraksha. São nomes difíceis, mas é bom que vocês vão acostumando. Goraksha foi o fundador, G-O-R-A-K-S-H-A. Goraksha, K-S-H-A. Goraksha, ele era um mestre da tradição dos Nagas e ele passou os ensinamentos para um outro. Para vocês terem uma ideia, tem postura que chama Gorakshasana, que é a reverência a esse mestre fundador do Hatha Yoga. E o Goraksha passou os ensinamentos dele para um discípulo que teve bem mais relevância do que ele próprio, que é Matsyendranath, que tem a postura Matsyendrasana, que é uma torção. Acho que as duas são torção, não? Ou Goraksha não. Vocês querem anotar Matsyendranath? M-A-T-S-Y Endra, E-N-D-R-A, Matsyendra. Discípulo do outro. Discípulo de Goraksha. E a partir desse momento, que foi mais ou menos ali por volta de... É muito difícil ter uma datação precisa. Isso é importante para vocês terem uma ideia. Por que a gente fala só de referências e a gente não especifica datas? Porque dentro dessa cultura indiana, eles são tão despreocupados com essas coisas de passar os ensinamentos, eles vou fazer esse texto aqui, vou colocar o meu nome com a data, porque daqui a alguns anos pode estar bem longe daqui. Eles não pensavam nisso, eles eram totalmente despreocupados. Então, esses mestres antigos, para vocês terem uma ideia, às vezes tinham 10 mestres com o mesmo nome, porque um discípulo de um mestre fazendo reverência àquele mestre, ele, ao invés de colocar o nome dele, do discípulo, no texto, ele colocava o nome do mestre. Aí essas coisas começaram a se perder. E data, não se tinha data, eles não colocavam datas, porque, como eu falei, eles não tinham nenhuma pretensão com essas coisas. Aquilo era a vida deles e só. Viviam presente só. Então, por isso que é difícil, às vezes, a gente está falando de um livro. Esse livro, possivelmente, está ali, esteve antes de 1800 a.C. a 800 a.C. 1000 anos de diferença. E aí depois, voltando para o nosso Goraksha, depois dele e depois de Matsyendra, começou a surgir vários outros livros, que são livros, são pilares assim, para o Hatha Yoga que a gente pratica hoje. Esses sim são livros que tudo não. Basicamente, a estrutura básica daqueles livros a gente pratica aqui. Eu vou falar, mas isso não precisa de vocês anotarem. Gheranda Samhita, Shiva Samhita, Hatha Yoga Pradipika, são livros com uma estrutura, com um sistema bem mais rigoroso e bem mais organizado dentro das técnicas do yoga. Você vai ver já os asanas, tem livros com 84 asanas, tem livros com 60 asanas, com 30 asanas. Você vai ver os pranayamas, diversos pranayamas, com um livro com 10, 15, 20 pranayamas, técnicas de meditação, mudras, que são gestos de poder com as mãos, e entre outras coisas. Então, os kriyas também, que a gente não costuma passar muito dentro das aulas, porque exige-se assim, um preparo maior. Então a gente não costuma passar tanto. Até os próprios pranayamas, eu não gosto de passar muito.
que acaba que, às vezes, a gente pega uma turma boa que está avançando, aí, de repente, entra gente nova, e eu não posso, não é muito prudente eu passar um pranayama para alguém que está fazendo uma aula experimental, ou alguém que está fazendo há um mês. Dentro dessas escrituras, eles não indicam. Para vocês terem uma ideia, dentro do Hatha Yoga Pradipika, eles não recomendam pranayamas para quem pratica há menos de 3 anos. Mesmo assim, a gente faz algumas coisas. A gente é meio doido, né? Mas agora a nossa história de mudar. É a nossa Sim. A do século XXI. Mas a gente, voltando a falar daquelas atualizações que toda cultura sofre, o próprio Hatha Yoga sofreu muito para se chegar ao que a gente pratica hoje. Falando desses 3 anos que eles indicavam fazer. Dentro do Hatha Yoga, principalmente, e do Shiva Samhita também, eles indicavam tudo o que era preciso para o praticante, para o sadhaka, que eles chamam de praticante, quem está iniciando a prática, formular a forma dele praticar. Inclusive, eles falam para quem está praticando deve se isolar da sociedade e a sua prática deve ser secreta. Então a gente já faz tudo errado. A gente faz em conjunto. Não, o Hatha Yoga, quando eles começaram, eles, para vocês terem, não é para assustar vocês, tá bom? É só para a gente entender um pouco mais dessa tradição. Eles recomendavam para o praticante se isolar, ir para uma cabana com um teto baixo, não muito alto, se não me engano, 1,50 m, algo bem baixo assim, com 1,80 m, forrar o chão com esterco de vaca e não existir nenhuma janela, nenhuma entrada dentro da casa. Esse era A vaca é sagrada. Dentro das indicações é sagrada lá dentro da cultura indiana, sim. Então, eles usam o esterco como algo comum, como um porcelanato, como uma cerâmica. Então, dentro desses livros, a gente vai ver umas coisas assim que, para nós, aos nossos olhos, não são bem vistas. Mas, para eles... fazer a céu aberto? Sim, a gente faz a céu aberto, com ar-condicionado. Nossa, eles iam morrer se eles soubessem a forma que a gente faz hoje. Mas isso, quando você fala que a gente faz, aqui no Brasil ou assim, hoje o mundo inteiro? Em todo lugar. Em todo lugar, inclusive na Índia. Só que eles tentam manter algumas coisas. Por exemplo, lá na Índia, quando a gente viajar para lá, a gente pode até fazer uma excursão para lá, né? Em 2021, 2022, praticar lá praticar nos ashrams, que são os mosteiros. Eles não usam tapetinho. Então, o ocidental chega lá com o tapetinho, eles estão praticando no chão. Eles estão praticando no chão, ou no máximo com uma coberta que eles usam. Aí a gente com um tapetinho de 200, 400 reais. E eles na esteirinha. É uma coisa que eles tentam manter isso. A gente gourmetizou o yoga, né? Sim, Tanto é que muita gente acha que yoga é coisa de rico, né? Tem isso, né? Nossa. Mas aí, fazendo um paralelo já. O yoga de Patanjali era realmente uma coisa de rico. Só os brahmanes faziam. Sim, da alta casta. Mas aí a gente tem que fazer valer, na minha visão, a gente tem que fazer valer todo esse movimento, desse pessoal que lutou muito para tirar o yoga das mãos de um grupo de pessoas. Sim. Porque como a gente viu, o yoga era para todo mundo antes. Aí veio uma invasão islâmica, veio a invasão de outro povo, já fazendo surgir os Vedas e mudando toda uma sociedade para a forma de pensamento que eles queriam. Então, assim, a gente respeita muito os ensinamentos dos Vedas. Para vocês terem uma ideia, o que a gente chama de mantra hoje está dentro dos Vedas. Então, todos os mantras que a gente faz são, na verdade, são versos que estão em livros que podem ser datados de 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás.
Então a gente tem que respeitar isso. Mas a gente não tem que deixar de lado essa visão também de que era uma sociedade que tem dentro dos Vedas alguns momentos que a gente vê um racismo, a gente vê essa estratificação, a gente sente o machismo já estava começando, porque já estava mudando esse pensamento, e outras coisas que hoje a gente não vê que tem muito sentido. Mas mesmo assim a gente consegue, dentro dos Vedas, encontrar um corpo muito denso de escrituras realmente sagradas. Porque quem escreveu esses Vedas foram alguns sábios, eles falam que foram 7 sábios, foram 7 rishis, que a gente fala. Dentro do yoga, essa palavra é bem conhecida também. Rishis, que são os sábios. Rishis porque eles... Na verdade, rishis não, desculpa. Rishis, eles eram os sábios, mas esse grupo específico, seleto, que ouviu os Vedas, eles chamavam de Shruti. Shruti significa o que foi revelado, porque eles, dentro do estado meditativo deles, esses 7 sábios, eles ouviram como se fosse de Deus essas escrituras. E aí eles começaram a escrever. Eles não falam que em nenhum momento que a escritura é deles, que foram eles que escreveram. Não, isso foi revelado a eles, para que fosse passado para gerações subsequentes. Mas voltando ao que a gente estava falando, a gente tem que realmente fazer valer isso tudo que esse povo passou nessa luta, nessa resistência, que é algo que a gente até vivencia dentro hoje da nossa sociedade, né? Então, a gente tem que fazer, eu acredito na minha visão, que não existe o que é certo e o que é errado. Eu não falo que Patanjali está errado, não falo que os Vedas estão errados, e nem que o Hatha Yoga está errado. Mas eu também não falo que cada cultura está certa, está completamente certa. Eu acho que isso na Terra realmente não vai existir. Nós estamos em evolução, né? Então... Sim, sim. E a gente tem um fator muito importante, né? Porque que a gente tem que levar em consideração. Todo mundo que escreveu isso, que recebeu isso, eram seres humanos. Eram seres humanos e totalmente falíveis. Mesmo que eles eram considerados sábios, e isso eu acredito, mas eles também eram seres humanos e estavam inseridos dentro de uma sociedade, e você estando inserido dentro de uma sociedade, você está apto a sofrer todas essas influências, inconscientes e conscientes. Você sabe que a gente já, nessa época deles aí, nem escrito direito tinha. Não. E a tradução é o que machuca muito as escrituras, né? Exatamente, você falou um ponto muito importante. Porque o nosso português, por exemplo, uma palavra ela tem 10 sinônimos, 10 significados, né? E pense isso num contexto de traduzir uma coisa lá. Exato. Mas, Alex, você já chegou aqui, todas as práticas físicas são originadas do Hatha Yoga? A gente está chegando, a gente está encaminhando. Eu só quero fazer um apontamento que talvez nesse ano eles vão perguntar. O islamismo pode ter se apagado muitas coisas da sociedade matriarcal. Talvez eles podem. O islamismo ele pode ter apagado muitas coisas que essa sociedade matriarcal que era indiana. Talvez, né? Sim, com certeza. Muita coisa pode ter sido perdida. Sim. Como toda invasão, não é algo pacífico, né? Então, invasão é a subjugação de um povo sobre o outro. Então, eles não chegaram, tem como eu ficar aqui com vocês? Não é assim. Eles chegam impondo o que eles querem, e a visão do islamismo, já a nossos olhos, é uma visão assim, bem, talvez, intelectualmente inadmissível, para a gente falar um termo bem tranquilo, mas para a gente realmente, então é uma visão muito forte, muito diferente do que a gente está acostumado.
E na época foi muito forte também para a Índia. E hoje ainda eles sofrem muito isso. Pensa na época. Se hoje tem resquícios de toda essa influência deles, pensa na época. Na época, igual a gente estava falando, eles torturavam as pessoas, tinham torturas assim, inimagináveis para a gente. Inimagináveis. Discordar. Não existia. Não podia discordar. Não podia, simplesmente. Mas aí, entrando dentro das modalidades, a gente começou a falar do Noraksha e das escrituras, e esse movimento foi o movimento do Hatha Yoga, que é um movimento para se usar o corpo. E a partir mais ou menos ali de 1800, então no século XIX, começou-se a surgir outras modalidades, mas todas advinham, todas com base nessas escrituras do Hatha Yoga. Aí você vai ter, sem seguir uma ordem cronológica, eu só vou citar para vocês terem uma ideia, o Ashtanga Vinyasa Yoga, foi o Pattabhi Jois, vai ter Shivananda Yoga, aí para nossos tempos mais recentes vai ter Power Yoga, vai ter Kundalini Yoga, e todas essas modalidades que a gente pratica hoje no Ocidente, ou melhor dizendo, quase todas, estão dentro do Hatha Yoga. Toda modalidade que se usa posturas é uma modalidade de Hatha Yoga. O Ashtanga Yoga, o Ashtanga Vinyasa Yoga, por exemplo, eles não aceitam muito bem isso, justamente pelo que eu disse, justamente para aquilo que a gente falou no início. Eles querem, na minha visão, é uma falsa pretensão, mas eles pretendem ter essa proximidade muito grande com o Yoga de Patanjali. Por quê? Porque o Yoga de Patanjali é muito bem visto dentro da cultura indiana. Então, eles tentam manter isso, então, ter esses benefícios, mas, na verdade, eles fazem uma prática de Hatha Yoga. Por quê? Porque eles usam os asanas, as posturas, eles usam os kriyas, eles usam os mudras, eles usam os pranayamas. Isso tudo está dentro do sistema Hatha Yoga. Até o fazer dentro de um lugar fechado, sim. Exato. Foi um bom ponto que a Melissa trouxe. A prática de Ashtanga Yoga, o ideal é se fazer dentro de uma sala fechada, com as janelas fechadas, tudo fechado. Talvez... E não pode nem suar. Talvez tentando manter, essa proximidade com o Hatha Yoga, com essas indicações que estavam dentro dos livros sagrados entre aspas, do Hatha Yoga. E aí, então, quando a gente fala de nós praticamos Hatha Yoga, não necessariamente é muito... Exato, não, na verdade, não é muito correto, mas também não é errado. Não é errado. E a gente pratica Hatha Yoga, só que, na verdade, é o seguinte, deixa eu tentar explicar para vocês. Existe o Hatha Yoga, esse sistema basilar, e a partir daí, por exemplo, eu faço uma formação em Hatha Yoga, e eu posso dar aulas de Hatha Yoga, eu posso dar aulas de Yoga. Eu posso conduzir prática de meditação, eu posso conduzir prática de pranayama só, por exemplo. Eu posso conduzir uma prática básica de Hatha Yoga mesmo. Mas o ideal é a gente aprofundar. E, por exemplo, eu fiz o Hatha Yoga e eu vou fazer uma formação em Vinyasa Yoga, Vinyasa Flow. Então, eu vou ser um professor de Hatha Yoga dentro do Vinyasa Flow. Ou, na verdade, eu vou ser um professor de Vinyasa Flow dentro do Hatha Yoga. Só que fica muito grande eu falar isso. Você respondeu a pergunta que eu ia fazer. Só vou acrescentar. Por exemplo, vocês dão as duas modalidades de aula, né? Aí, o Hatha Yoga, então, é uma modalidade ou ela engloba também a outra? Vinyasa Flow. Na verdade, o termo correto é sistema. Hatha Yoga é um sistema. Só que a gente fala modalidade de uma forma errada, como eu falei, só para um fácil entendimento dele. Mas porque é um uma sistema. aula mais avançada, né?
o Vinhaça falou, na verdade, é um outro ponto que a gente tem que deixar para o próximo estudo. Já são 15h30. Vai dar 15h30. E nem tem um significado do namastê. Você pensou em dar uma hora? E nem o mantra. E nem o mantra. E nem metas do yoga. Outros métodos a gente deu umas pinceladas. Sim, a gente deu umas pinceladas, mas Namastê é fácil aqui para vocês. Namastê significa simplesmente minha reverência a você. Só isso, então a gente já pode ir para o próximo passo. Estou brincando. Namastê literalmente significa isso, minha reverência a você. Só que teve um cara aqui, um brasileiro, que ele é bem conhecido, com certeza alguém de vocês conhece, que tem até os livros dele aqui, que é um cara chamado Hermógenes. Ele até faleceu, acho que em 2011, alguma coisa assim. E ele foi, na verdade, o grande nome do yoga no Brasil. Ele e o mestre Deleuze, nas épocas eles eram concorrentes, digamos assim, foi mais ou menos nos anos 50, e pela proximidade que ele tinha, pelo apreço muito grande que ele tinha pelo cristianismo, pelo espiritismo, ele trazia alguns conceitos para o yoga. Então ele usava muito essa coisa de Deus, e ele falou que Namastê significava o Deus que há em mim, o Deus que há em mim saúda o Deus que habita em você. Mas essa não é uma tradução correta, não é uma tradução correta. Não é fidedigna, mas a gente pode usar. Eu não vejo nenhum problema, mas a tradução correta mesmo é minha reverência a você, só isso. E o mantra, vou deixar para a próxima, porque ele é difícil. Até a Mel falou ontem, nossa, nem eu sei esse mantra. Eu achei que a gente ia ter um tempinho. Não. Aquele a gente pode falar. Você pode falar dele. É verdade, eu não vou. Eu não queria, eu até pensei nisso, mas eu não queria, para trazer um desafio para vocês. Né? Só que não deu tempo. O Om Shanti que a gente faz, vou falar duas coisas, o significado e o porquê. Não sei se vocês já se questionaram do porquê que eu faço um mantra mais rápido e a Mel faz mais prolongado. Eu vou falar um pouquinho disso, eu vou tomar uns cuidados. Mas Om Shanti, Shanti significa paz, a tradução mais próxima é paz. Então, quando a gente fala Om Shanti, Shanti, Shanti 3 vezes, dentro da tradição indiana, que eles reverenciam tudo, eles reverenciam o corpo, os elementos da natureza, o Deus mais metafísico, mais transcendente, mais imanente também. Então, cada Shanti representa, digamos assim, a uma esfera da vida. Então, e a gente sintetiza esse pensamento dentro da nossa última frase, que é paz para o corpo, paz para a mente, paz para o espírito. Então, por isso, lógico, é uma visão, tem outras visões também, falando que Shanti 3 vezes significam outras coisas, mas a que eu gosto e que a gente usa aqui mais é essa da paz para o corpo, paz para a mente, paz para o espírito, nesses 3 estados, então, representados dentro do Om Shanti. E eu faço... Porque, na verdade, esses 3 corpos aí não podem se dissociar, né? Exato. Então tem que ter a paz nos 3. Isso, perfeito. E por que você faz mais rápido? Eu estou pensando em deixar isso para o próximo. Esse babado. Tô brincando. Não, é o seguinte, porque os mantras, uma outra coisa que eu não falei, porque eu queria deixar para o próximo, porque é uma coisa que gera mais debate, realmente. Mas sabe essas musiquinhas que a gente usa nas aulas mesmo? Às vezes a Mel e eu, a gente usa algumas músicas diferentes, mas alguns que a gente chama de mantra. Ou às vezes, aqui no Ocidente, qualquer música que seja desse ritmo, com palavras estranhas, usando uma sigla, o povo fala que é mantra. Mas não é. Na verdade, esse conceito de mantra é tudo
tudo, como eu tinha falado, tudo que vem dos Vedas. Então, mantras são versos dos Vedas. E essas músicas que a gente ouve não tem praticamente nada de Veda. E é que língua? Não, é sânscrito. A língua sagrada do yoga e do hinduísmo é o sânscrito. Na verdade, o sânscrito é uma das 32 línguas oficiais da língua. Mas é considerada 32, mas é considerada a língua sagrada do yoga. Todos esses textos que eu falei, eles foram compostos dentro do sânscrito. E falando aqui então, para a gente só finalizar, o mantra, na verdade, são versos dentro dos 4 Vedas. Se não está nos Vedas, não são considerados mantras. O que a gente ouve, o que a gente põe para tocar, é o que se chama de Kirtan. Kirtan, com K, K-I-R-T-A-N. Kirtan são cantos devocionais. Aí vocês já devem entender um pouco mais, né? Quando a gente fala cantos devocionais. Porque a gente está cantando, está gerando uma sintonia, uma energia em reverência a algo. Geralmente, as deidades que eu falei, que a gente vai entrar mais. Mas, basicamente, tendo instrumento, tendo uma melodia ritmada, assim, não é mantra. Para facilitar para vocês. E o que eu ia falar mais? A diferença, porque que eu falei, sim. E o mantra, eles são metrificados. Então, existe a forma correta de você entoar um mantra. A gente não canta mantra, a gente entoa um mantra. O que a gente canta são os kirtans, que é música. Kirtan é música. E, então, quando a Mel fala Om Shanti, ela está trazendo um jeito próprio de se falar esse mantra, o que para... Ela personalizou. O que para... Na verdade, eu aprendi assim, nas nossas escolas anteriores. Acaba que a gente reproduz muita coisa que a gente Os nossos professores. Tanto que ele que a gente fazia sempre era bem mais longo, tanto na escola que a gente fez formação. Então, para mim é muito difícil mudar essa forma de... Não, tem que mudar. Mas por isso que é importante a gente estudar. Às vezes, assim, eu também não vejo problema dela fazer assim. Mas entender isso, eu acho que é importante. Então, no caso, ela está cantando, não é isso? A gente não canta o mantra. Exato. Entoa. Você entoa, você curta sim. E ela... Existe um ritmo próprio correto para se entoar o mantra. Tanto é que você pode pegar um texto escrito em sânscrito, os próprios textos eles eram entoados de forma mantrificada, digamos assim. Esses próprios textos, eu pegar ele aqui no Brasil, sabendo as formas corretas de se entoar, eu posso entoar da mesma forma que um indiano está entoando. Já os kirtans, não, eu posso cantar da forma que eu quiser, é mais individual, é devocional, então é algo próprio, né? Parte da minha devoção com algo que eu acredito, então é algo muito próprio. E o mantra, ele é um pouquinho mais rápido. Eu vou finalizar com o mantra para vocês terem uma ideia, mas as palavras são muito mais rápidas. Mas existe a forma correta de se falar. Nossa, esqueci. Então, aqui. Eu não sei se eles mandaram. Não mandaram nada. Então, existem essas peculiaridades. A cultura indiana, a cultura do yoga é muito, 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 muito ampla. Exige, assim, realmente tapas, esforço para você querer sair desse estado que a gente está imerso, que a gente está inserido, para vislumbrar, quem sabe, Deus, essa é a palavra. A prática de yoga é para você ter uma experiência direta com Deus. Basicamente isso. Olha, eu quero aqui, aproveitando a presença de todos, agradecer muito que nessa pandemia o yoga nos ajudou, me ajudou bastante. Não sei se é vocês. Porque eu entrei em sofrimento várias vezes. Aí eu
praticava, melhorava. Eu ficava ansiosa pelas aulas, mas realmente. Quando é que vai voltar? Entrou online, parece que não é a mesma coisa. Então, assim, é maravilhoso. Gratidão por isso. Gratidão da nossa parte. Nossa. A gente fica falando por nós dois, a gente fica muito feliz e a gente sabe que mesmo essa parte ínfima do que a gente pratica já pode atingir as pessoas de uma forma muito benéfica, muito positiva. E a gente adora dar essas aulas. Não é porque a gente está estudando da forma que a gente está fazendo que a gente pretende largar que o que eu fazia não é certo. Não, a gente continua fazendo o que a gente faz e aprofundando dentro dos nossos estudos e cada um vai encontrando os seus caminhos, né, que mais acalmar o coração, que traz mais proximidade com esse Deus que a gente falou. O caminho, apesar de a gente ter tudo bem estruturado, as escrituras, os livros, é muito sistematizado. Eles já fizeram todo o caminho que a gente tem que percorrer. Mas para a gente trazer para a nossa realidade, a gente sabe que se a gente for seguir da forma que eles falam, a gente vai acabar se frustrando, né? Então, dentro da nossa possibilidade, eu acredito que a gente consegue fazer as adaptações corretas, né? Praticando dentro das nossas aulas e fora também. A gente vislumbrar esses passos. Como é que é? Tem que adaptar cada cultura, né? Exato. A nossa é muito diferente. Mais para frente a gente vai falar mais disso, de como o yoga se adaptou, como foi essa transição do yoga saindo do Oriente e vindo para o Ocidente. Porque realmente, já pensou se chegasse da forma que foi criado para a gente aqui? Ele teria baixar o teto. O yoga não teria sobrevivido. Não existiria yoga. E a gente vai falar também de agentes importantes indianos, como, por exemplo, o Vivekananda, Gandhi, Aurobindo, que são mestres que foram importantes para trazer para esse yoga que a gente tem hoje chegar para a gente. Que eles reformularam, facilitando para o nosso, para a tradição vigente do Ocidente, que é o cristianismo, né? Então, eles foram mestres muito importantes que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Mas eu queria agradecer a presença de vocês, foi muito bom, espero que vocês tenham gostado e que esse seja realmente o primeiro de muitos. A gente vai construindo essa sangha, que é outra palavra para vocês pegarem. Sangha significa comunidade, é uma palavra que vem do budismo, na verdade, para a gente construir essa comunidade com um pensamento ou dentro de uma mesma sintonia, que a gente possa evoluir juntos. Vamos alinhar nossa coluna. Vamos preguiçar um pouquinho antes? Se tiver cruzado as pernas, troca a cruzada. Vai se ajeitando aí. Eu quero finalizar com um mantra. E eu vou finalizar com um mantra em reverência aos mestres espirituais, a todos esses mestres dessa linhagem que fez com que o yoga de muitos anos atrás chegasse até nós aqui nesse momento. Então, em reverência a todos esses sábios, a esses homens e mulheres que levaram uma vida que levaram uma nossa desconcentrou total. Desculpa aí. Tudo por previsão escola. Tá vendo? Tá vendo? A gente estava falando, né? Mas total, né? Quem foi que falou gourmetizando dela?
Pode ir. Então, voltando à nossa respiração consciente, acalmando nossa mente, desacelerando nossa respiração e voltando os nossos pensamentos, mas também nossas emoções, nossos sentimentos, nossa vontade, nosso esforço pessoal a esses mestres que citamos há alguns instantes. Juntando as mãos no centro do peito, mesmo você não sabendo ainda o significado, a tradução desse mantra, tente focar em algo que te traga algum conforto, ou alguma imagem mental que te faça lembrar algo sagrado, algo divino. Essa imagem pode ser uma imagem de qualquer coisa, mas que te remeta a algo sagrado. Pode ser a imagem de algum animal, de um filho, de uma filha, de um companheiro, de um amigo. Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Shankara Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhasha Kripal Vande Bhagavantal Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyoma Vatvata Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Gukarasvandhakaro Vaye Rukarastani Vartakaha Andhakara Nirodhitva Guru Nityabhidhiyate Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmathacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Namastê. Bem? Novamente, muito obrigado, gente. Tchau, Leandra. Tchau. Quem participou, Paloma, muito obrigado. Qualquer dúvida que tiver surgido, se vocês tiverem anotado, manda para mim ou manda para a Mel e a gente pode conversar depois, tá bom? Obrigadão, beijos, abraços. Obrigada, gente. Obrigado vocês.